Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo, eu queria avisar que está aqui presente o nosso webmaster, o Jimmy, de modo que se vocês ouvirem um chorinho durante o programa, é porque deu algum problema técnico e ele está nervoso. Também queria lembrar aqui a vocês que deem uma olhada no site da professora Margarita Noyes, www.margaritanoyes.com. Escreve-se Margarita e Noyes escreve-se N-O-Y-E-S, tudo junto, sem ponto. margaritanoyes.com, onde ela está expondo uns novos programas de ensino de inglês por imersão total. Deem uma olhada lá que é muito interessante e vejam o depoimento que a minha filha Leila deixou lá. Também lembrar a vocês que o meu livro Maquiavel ou a Confusão Demoníaca está à venda no site www.livraria.seminariodefilosofia.org e no site www.videeditorial.com.br. E a gravação que eu fiz da conferência no lançamento do livro já está no ar no YouTube. Se vocês clicarem lá, Olavo de Carvalho, Maquiavel, já vai aparecer direto a transmissão. O que mais? Queria pedir muitas desculpas aos leitores que têm enviado cartas, das quais eu respondo no máximo 10%. Tanto respondo aqui, quanto respondo por escrito. Eu não consigo dar conta disso, gente. É um negócio esmagador. Eu faço o que posso, mas realmente não dá. Então, aqueles que não tiveram resposta, nothing personal, just business, né? Também, outro aviso importante. No próximo dia 24 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, o economista Ubiratã Iorio, um homem de altíssima competência, vai estar lançando o seu livro Ação, Tempo e Conhecimento, a Escola Austríaca de Economia. Um livro do qual nós precisávamos há muito tempo. Existem muitos livros sobre isso, mas nenhuma apresentação integral dos ensinamentos da Escola Austríaca de Economia. Cujos pilares foram Ludwig von Mises e Friedrich von Hayek. O lançamento será na Livraria da Vila, na Alameda Lorena 1731, Jardim Paulista, São Paulo, dia 24 de agosto, às 19 horas. Livraria da Vila. Muito bem, então vamos aqui às notícias da semana. A primeira é a seguinte: a agência Huffington Post, que é uma espécie de agência de propaganda obamista, está procurando um parceiro no Brasil, né? Então vai começar a operar no mercado nacional, de maneira que vocês terão também acesso às mentiras do Huffington Post, né, que tem. Olha, é um negócio impressionante. O Huffington tem 9 mil empregados. 9 mil. Então imagina a monstruosidade que é isso, né? Então, agora, aqui no próximo dia 8, a advogada Orly Tates vai entregar no Departamento de Saúde do Havaí a intimação para que apresentem a certidão original de nascimento do Barack Obama. Vamos ver se depois de ter publicado uma pretensa cópia desse documento original na internet, no próprio site da presidência, eles não vão alegar que é confidencial. Quer dizer, já mostrou para o mundo, né? Vai chegar a dizer, não podemos mostrar porque é confidencial. De qualquer modo, é uma intimação e eles são obrigados a entregar.
Porém, já temos notícia de que as duas funcionárias, tanto a funcionária que consta da intimação quanto a sua substituta, já não estão mais em Honolulu. Uma tirou férias e a outra está em lugar incerto e não sabido. A Orly Tate está indo lá levando 2 técnicos que examinaram a certidão publicada no site da presidência e que concluíram que aquilo não foi, aquela imagem não foi escaneada do original, que ela foi montada por superposição de camadas extraídas de várias outras certidões. Então, um deles é um especialista no Photoshop, que averigua coisas por esse lado. E o outro é um impressor, um especialista em arte gráfica, que mostrou que ali existem vários tipos de letras combinados, inclusive algumas letras que não poderiam ser produzidas por máquina de escrever, porque elas ocupam espaços diferentes. Na máquina de escrever, todas as letras têm a mesma largura. Só com o advento do computador que foi possível modular, né, a largura das letras, de maneira que, por exemplo, um M tem um espaço mais largo do que um L. Mas essa diferença já aparece ali na certidão de nascimento do Obama, o que prova que não foi datilografado, né? Foi montado por computador. É claro que a certidão apresentada no site da presidência é falsa. Isso aí não há mais a menor possibilidade de dúvida quanto a isto. Só a dúvida agora é saber o seguinte: o que eles vão fazer para se evadir da obrigação legal de mostrar o original? Uma maneira é fazer o que já estão fazendo, quer dizer, os funcionários sumiram, né? Aqui também chega mais uma notícia que confirma de novo que o terrorista Breivik, né, Anders Breivik, que explodiu lá aquela bomba em Oslo e depois entrou no acampamento lá do Partido Trabalhista e matou não sei quantas pessoas, que ele foi treinado pela KGB na Bielorrússia, né? Então, isso aí eu já tinha anunciado. Veja, eu anunciei isso no programa passado. Eu disse: olha, vocês esperem um pouco, porque vamos dizer, a teoria do terrorismo é essa. Terrorismo, dizia Lenin, é propaganda armada. Então, você faz o atentado terrorista, vamos dizer, para criar um estado de terror, de pânico, e logo em seguida você entra com uma campanha de publicidade para ou ganhar vantagens puramente propagandísticas ou para conquistar algum objetivo político determinado. Quer dizer, ninguém faz terrorismo por terrorismo, né? Quer dizer, o terrorismo sem nenhum suporte político e sem nenhuma articulação política por trás, né, só existia no filme do Fritz Lang, o Testamento do Dr. Mabuse, que era o crime pelo crime, né? Era uma espécie de arte. Então, mas fora disso, a maneira de você averiguar a autoria de um ato terrorista é muito simples. Tem um ato terrorista, logo em seguida vem uma campanha contra alguém. Então, você vê quem é a vítima da campanha, então naturalmente a autoria sempre vem do outro lado. É uma coisa bastante óbvia, né? Agora, no caso, a campanha foi contra cristãos e sionistas, então evidentemente a autoria deve ser procurada no lado contrário. Então, no programa passado, vocês devem lembrar, eu anunciei, falei: espere um pouco que vocês vão ver a mão russa por trás desse negócio. Mas não demorou nem 2 dias. Veio a notícia de uma agência russa dizendo: olha, este camarada esteve na Bielorrússia e ali foi treinado por agentes locais da KGB. Também um parceiro dele, que diziam que era um homem da extrema-direita, foi preso ali na Noruega e confessou que trabalhava para a FSB, que é o nome atual da KGB. Gente, qualquer ato terrorista no mundo, qualquer um, tem sempre atrás dele a mão da KGB ou da China. Sempre. Isso é absolutamente invariável. Agora, vejo aqui, eu comentei uns dias atrás aquela famosa operação Rápido e Furioso, Fast and Furious, que vendeu armas do governo americano para traficantes e outras organizações criminais de Honduras, Porto Rico, Colômbia, Venezuela e México, né? E que, além de vender as armas do governo ilegalmente, ainda soltavam dinheiro, só faltava uma verba dos estímulos, de maneira que os caras não precisavam nem pagar, pagava com o dinheiro do próprio governo americano.
né? Então agora aqui estão investigando para saber quem foram os agentes que colaboraram com isso na própria América Latina. Logo teremos, né, novidades a este respeito. Por causa dessa e de outras coisas, então, vamos dizer, o índice de aprovação do Obama está caindo, já está nos 40%. O cara começou com 82%, né? Foi caindo, caindo, caindo. E não para. Sobretudo, e note bem, essa estatística que eu tenho é anterior a este acordo que eles fizeram para levantar o teto da dívida, que foi levantado pela 40ª vez. Quer dizer, o país se endivida, tem um limite, você não pode fazer a dívida crescer além de X. Então, eles já aumentaram esse limite 40 vezes. Né? Esta última vez, foi a semana passada, ninguém gostou dessa história, né? Então, está havendo uma reação muito grande. Então, eu acho que a próxima sondagem de opinião, o homem vai estar um pouco pior. Agora, aqui, esses republicanos, isso é engraçado. Quando eles fazem um acordo indecente com os democratas, logo em seguida eles tratam de dar uma demonstração de macheza e alguma outra coisa, para não pegar muito mal. Então, na mesma semana, né, os senadores republicanos, aqueles mesmos filhas da puta que se acumpliciaram com a turma do Barack Obama para elevar o teto da dívida, e que estão sendo acusados, evidentemente, de traição, né? Esses mesmos, então, decidiram tomar uma atitude com relação ao Tratado de Armas, né, das Nações Unidas. As Nações Unidas tem lá um tratado que vai forçar os países, todos os países do mundo, praticamente, a regular a fabricação, venda e posse de armas. Ou seja, é o desarmamento civil universal. E os caras tomaram uma posição firme contra isso, e eu acho que esse tratado nos Estados Unidos não vai passar, não tem jeito, né? Mesmo porque é claro que esses senadores, deputados, todos eles têm armas em casa, eles não querem entregar suas armas, né? Aqui metade do país está armado, vamos dizer, com armas legais. Agora, também, quando a gente diz que vai acontecer o óbvio, né, todo mundo no Brasil fica escandalizado. Até eu acabei de escrever aqui um artigo, eu vou ler um pedacinho para vocês terem ideia como é que essas coisas funcionam. Não é o artigo inteiro que interessa, mas... não estou nem achando o artigo aqui, mas eu digo de menor. Eu comento ali o seguinte: Max Weber, quando diziam que ele estava exagerando em algum diagnóstico, ele respondia o seguinte: exagerar é a minha profissão. Com isso ele queria dizer duas coisas. Primeiro, ele estava se referindo àquela técnica dele dos tipos ideais, onde para descrever uma atitude, um sentimento, um valor, ele exagerava certos aspectos e deprimia outros para obter uma figura mais pura e separada de diferenças acidentais. Mas, por outro lado, ele estava se referindo à missão do cientista social em geral, cuja obrigação é encarar as coisas numa outra escala que não é a do dia a dia, que não é o da mídia popular, né? E acontece que, como a história comprova abundantemente, quer dizer, a importância, o poder das forças causais que estão em movimento na história é frequentemente o inverso, é inversamente proporcional à sua visibilidade no dia a dia, né? Então, por exemplo, quando estourou a bomba atômica em Hiroshima, claro que foi um escândalo mundial, mas quem estava acompanhando, né, as pesquisas de bomba atômica? Ninguém, isso nunca aparecia na mídia. Então era um negócio, não era totalmente secreto, mas era discreto, ninguém prestava atenção. Só virou objeto de atenção pública depois que a bomba explodiu. Tá certo? Então, algum sujeito que escrevesse, diz, olha, peraí, estão estudando aí uma arma terrível que vai matar 200 mil pessoas de uma vez, e apareceu um cara exagerado, né? Do mesmo modo, quando eu comecei a anunciar o negócio do Foro de São Paulo, que ele parecia um exagero, porque o Foro de São Paulo estava crescendo discretamente, protegido pelo silêncio geral da mídia. Então aquilo não parecia ser um fator importante. Mas acontece o seguinte: quem tem a obrigação de acompanhar o noticiário do dia a dia é repórter. O repórter tem a obrigação de contar o que aconteceu ontem. Mas um estudioso, cientista social, analista político, ele tem que procurar os fatores mais profundos para ver o que vai vir à superfície amanhã ou depois. E o fato é que no Brasil de hoje ninguém mais sabe fazer isso. Tem os 2 ou 3, né, que
em geral, foram estimuladas por mim mesmo, mas se você pegar nas universidades, na grande mídia, você não encontra ninguém. Isso quer dizer que a visão que os caras têm do processo é absolutamente cega. A consciência histórica deles tem 24 horas. Eles só entendem, admitem como realidade aquilo que já aconteceu, não o que está se preparando, né? Então, quando a gente anuncia aqui alguma coisa que é óbvia para quem estudou, né? Então sempre parece um exagero. Por exemplo, quando teve aquela revolta egípcia, eu disse, ó, isso aí vai terminar num regime da fraternidade islâmica. E isso é inevitável. Muito bem, agora já começaram as manifestações exigindo a instalação do Estado Islâmico no Egito. Estado Islâmico no Egito é Estado regido pela Sharia. Então vai fazer do Egito mais, vamos dizer, um país radical, né, sob regime teocrático, na ditadura teocrática, exatamente como você tem no Irã, por exemplo, né? Então, é claro que isso ia acontecer. Agora, quando dizia isso no começo, não, eles são manifestantes laicos, eles são de várias religiões, eles querem a democracia. Eu digo, democracia, escuta a palavra, meu filho. Você não pode julgar o que um sujeito quer só por uma palavra que ele usou. Você precisa ver, articular as palavras com as ações para saber o que ele está querendo dizer para você, o que ele quer que você pense e o que ele está pensando mesmo. E, em terceiro lugar, o que ele vai fazer, que às vezes é uma coisa diferente das outras duas. Então, pesando os vários fatores, quer dizer, Aristóteles já ensinava o seguinte: como é que você faz para analisar uma situação política? Você pega os discursos dos vários agentes, né, analisa, combina, para você ver do que se trata, ver qual é realmente o conflito, quais são as forças que estão lutando. E daí você, avaliando as forças de cada um, você mais ou menos vê para onde a coisa vai. Então ali é claro que a força dominante era a fraternidade islâmica, mesmo que houvesse outros manifestantes. Então, são grupos pequenos que não têm condição de tomar o poder. Só quem tem a condição de governar o Egito é a fraternidade islâmica, que é exatamente o que já começou a acontecer. Então, quando essa pessoa vem dizer para mim, não, você está exagerando, isso aí é paranoia, olha, eu já escuto esta merda faz 20 anos, porra. Quer dizer, tudo o que eu anuncio acaba acontecendo. Vai fazer 20 anos. E ainda tem gente que acha que sabe, e quer dar palpite, porra. Baseado no quê? Na sua ignorância. Quer dizer, o sujeito que não estudou o caso, não pensou, só lê jornal, né? Que nem aquele coronel que eu tinha discussão no clube militar, que eu estava lá discutindo o negócio. Aliás, o negócio do Ministério da Defesa, né? E eu perguntei para ele, o senhor leu tal livro assim, assim? Não. Você leu tal outro? Não. O que o senhor lê, afinal? Qual é a sua fonte de informação? Os jornais. Porra, meu filho, jornal você não serve nem para limpar a bunda, porque sua bunda fica preta, você tá entendendo? Então, é melhor você usar papel higiênico, né? Então, olha aqui, milhares de pessoas, matéria da BBC, lotaram a Praça Tahrir no Cairo, nessa sexta-feira, respondendo à convocação de manifestações feitas por líderes islâmicos para a instalação de uma república islâmica no Egito, né? Aqui, cada coisa. O correspondente da BBC no Cairo, John Lane, diz que os protestos são motivo de preocupação para os secularistas egípcios. Preocupação, meus filhos, vocês vão tudo morrer, porra, né? Agora aqui, veja que coisa maravilhosa. Vários programas atrás eu expliquei para vocês que na Colômbia, né, apesar de o eleitorado ser maciçamente conservador e só ter votado no Juan Manuel Santos por recomendação do Álvaro Uribe, né, que a situação lá não era tão boa assim. Por quê? Porque o pessoal comunista e o pessoal das Farc tinha se infiltrado na justiça e mandava em vários tribunais e, sobretudo, na Corte Suprema, né, Corte Constitucional. Então, esta semana, o Tribunal Constitucional da Colômbia anunciou o seguinte, que o Congresso tem um prazo X, um prazo de 2 anos, para legislar em favor das uniões gays. E olha o detalhe, aqui está o prazo. Se o Congresso não aprovar uma lei dentro do prazo, no dia seguinte as duplas do mesmo sexo terão permissão de ir a um cartório legalizar a sua união. Ou seja, pela primeira vez na história constitucional do universo, né, um poder determina o que o outro tem que fazer, dá o prazo e diz, se você não fizer, eu faço. Ou seja,
não é que o Congresso tem que discutir a lei. Não, a Tribunal Constitucional entregou a lei pronta e falou, pronto, já é lei. Dentro de 2 anos isso entra em vigor e vocês calam a boca. Então, o que está havendo ali na Colômbia é evidentemente uma ditadura judicial. São esses mesmos caras que mantém lá o Coronel Plaza na cadeia sem nenhuma prova e após o desmascaramento total da testemunha, não é nem testemunha principal, testemunha única que havia no processo, né, que aparecia lá um tal de Eduardo Villarreal, dizendo que tinha visto o Coronel Plazas levar 11 das pessoas resgatadas ali do Palácio da Justiça, levar para a escola de cavalaria e ordenar que fossem fuzilados. Então, mais tarde se revelou, primeiro, o nome do cara não era Eduardo Villarreal, era Eduardo Villamizar. Segundo, Eduardo Villamizar estava morando na Europa e deu a declaração dizendo, eu nunca vi esse coronel mais gordo, eu não tenho a menor ideia, eu não estava lá, eu não sei de coisíssima nenhuma. Né? Acontece que, vamos dizer, o pessoal da acusação disse que tinha encontrado, né, no armário desse Villamizar, um cabo de cavalaria, encontraram no armário dele um documento que ele tinha deixado lá 20 anos atrás, onde ele contava essas coisas. Né? Ou seja, montaram a acusação sem a presença da testemunha, baseado só naquele papelzinho. Né? Quando o cara viu o papelzinho, falou, essa letra não é minha, essa assinatura não é minha, eu não sei de coisíssima nenhuma. Ou seja, obviamente uma falsificação. Então, aí caiu a única testemunha. Veja, os famosos 11 desaparecidos, todos já apareceram. Né? Descobriu que um cadáver estava lá guardado na geladeira da universidade, outro tinha sido enterrado pela família, porque morreu anos depois dos acontecimentos. Então, um por um foram aparecendo os 11. Então, não tem cadáver, não tem vítima. Também não tem testemunha. Então, tem o quê? Tem a vontade de uma vingança contra o Coronel Plazas. Por quê? O Coronel Plazas, como comandante de operações antiterroristas e antinarcotráfico, ele deu um prejuízo miserável para o pessoal das Farc. Tá vendo? Quer dizer, o que ele apreendeu de dinheiro das Farc, eles nunca mais vão conseguir recuperar. Então é a vingança. E a Suprema Corte da Colômbia é isto. É o escritório de advocacia das Farc, o escritório de advocacia do narcotráfico, é isso que é. Né? Então, esses juízes não têm autoridade moral nenhuma, já deviam, eles mesmo estar na cadeia faz muito tempo. Agora, vou contar uma outra coisa para vocês. O repórter que descobriu o Eduardo Villamizar na Europa, chama-se Ricardo Puentes Melo, que eu conheci na minha última viagem à Colômbia, ele já recebeu não sei quantas ameaças de morte, houve uma tentativa de sequestro do filho dele, que o filho dele conseguiu escapar, né? E o cara está ali sob ameaça constante, e o governo não dá nenhuma proteção policial a ele. Então existe até uma petição, se vocês colocarem no Google, Ricardo Puentes Melo, com 2 L's, vocês vão encontrar lá uma petição exigindo proteção policial para o Ricardo Puentes Melo. Se bem que na Colômbia a proteção policial às vezes pode ser até mais perigosa, porque pode ser alguém lá que está a serviço do tribunal. Né? Agora, olha aqui, que coisa maravilhosa. Tem um site de advocacia que se chama, quer ver? Aqui quem assina o negócio é o coordenador Movimento Gay da região das Vertentes, diretor de Direitos Humanos da União Estadual de Estudantes de Minas Gerais. Tem lá um escritório de advocacia gay, pró-gay. Então ele solta lá um protesto. Perdemos mais um jovem gay. Um sentimento de dor, de perda, de injustiça. Um jovem de 18 anos perde a vida de forma brutal e injusta. Então você vai lá, realmente a onda de violência anti-gay são esses malditos héteros que não aguentam o gay, têm ódio de gay, são homofóbicos, vão lá e matam o coitado do gay só porque ele é gay. Quando você vai ver, lá no meio da notícia está escrito, aqui, o jovem foi assassinado pelo seu próprio companheiro por não aceitar o término de um relacionamento conturbado. Ora, meu Deus do céu, em nenhum momento ele diz o assassino gay. Os dois são gays, são um casalzinho, não é isso? Quem come quem? Falei, eu não sei, eu não estou lá para ver, tá certo? Mas como no casamento gay não tem definição, tá certo, de obrigações conjugais, então
tudo depende do arbítrio do momento. Tá certo? Quem come e quem dá, né, pode variar infinitamente. Mas, então, ou seja, são os dois gays. Agora, ele coloca somente a vítima como gay e diz que o outro é o seguinte: o outro é culpado de machismo, é o macho dominador, mandante da relação. Quer dizer, o sujeito que come o outro, ele agora não é gay mais, né? Ele é um machista, ele é um heterossexual machista. E o que... Pô, eu posso mandar esse sujeito tomar no cu? Não posso, porque já está tomando, porra, né? Então não faz sentido, isso é redundante, né? Vai tomar no cu de novo, né? Daí, pior, ele conta outro caso. Veja você, ele fala aqui também de outro jovem, um adolescente gay de 15 anos, que estava chorando copiosamente porque está sendo ameaçado de morte pelo mesmo assassino do outro. Hã? Quer dizer, o sujeito matou o outro porque não aceitou o término da relação. E agora está querendo matar o menino de 15 anos, provavelmente porque não quer dar para ele. Não é isso? Então, está lá o menino chorando copiosamente. Aqui, a notícia inteira está apresentando, né, os gays como sendo vítimas, né, do machismo estabelecido e não de outro gay. Quer dizer, até onde nós vamos permitir esse tipo de empulhação? Porque é claro que isso aí é um estelionato jornalístico, né? Se você ler só o título no começo da matéria, você está aí confirmando, né? Peraí, tem alguém na linha? Alô, tem alguém na linha? Quem é? Alô? Alô, Raul? Eu? Quem é? Opa, aqui é Rodolfo de São Gonçalo. Rodolfo, tudo bem? Isso, boa noite. Eu queria fazer a verdade duas, né? Queria saber a sua opinião sobre o ex-presidente, o atual presidente Lula, quando ele disse que as palavras de nosso Jesus Cristo no Evangelho com relação aos povos herdarem o reino do céu é uma grande bobagem. E você veja, o Lula, ele é um discípulo da teologia da libertação. Né? Ele foi discípulo do Frei Beto. Então você imagina que tipo de cristianismo tem na cabeça dele, meu Deus do céu. Então ele acha que ele é católico, né? Na cabeça dele. Porém, vamos dizer, a série de blasfêmias do Lula não começou agora. Começou quando ele lá em Roma, né, comungou sem ter confessado. Daí o pessoal perguntou: como é que comungou sem ter confessado? Ele disse: não, eu sou um homem sem pecados. Quer dizer, ele não tem a menor ideia do tamanho da blasfêmia que ele fez. E agora, nesse caso, né, quando ele diz que não, o que importa é o seguinte, não é o outro mundo, o que importa é acabar com a pobreza neste mundo, né, ele está contrariando flagrantemente as palavras de Jesus Cristo: sempre haverá pobres entre vós. Né? Outra coisa, mesmo notícia também aberrante, né? Saiu hoje, aqui no Rio de Janeiro, no Globo, estampando a primeira página, dizendo que é um grupo radical. Bom, você veja, uma das especialidades dessa turma é pegar uma palavra e transformar numa metáfora, numa hipérbole, e em seguida impor o sentido figurado como se fosse sentido literal. Então, se o sujeito está falando alguma coisa contra você, você o xinga de terrorista. Né? Embora ele não tenha aplicado não tenha praticado nenhum ato terrorista e esteja completamente fora da definição de terrorismo. Mas você usa aquela palavra como xingamento e depois aquilo passa a virar a definição do sujeito. Então você ser um conservador cristão é terrorismo. E é exatamente isso que estão querendo fazer. Daqui a pouco eu vou dar mais notícias, você vai ver que a criminalização do conservadorismo é uma coisa patente aqui, nesse governo. Né? E eles usam isso o tempo todo. Você vê, às vezes mencionei alguma coisa no estilo característico do Frei Beto, no estilo do Emir Sader. Quer dizer, confundir sentido literal e figurado e dar um sentido, dar uma acepção de termo rigoroso, literal, ao que é uma figura de linguagem, isso é a marca característica do estilo desses caras, é a marca característica do estilo mentiroso. Então, essa semana quem usou isso foi o vice-presidente Joe Biden. Agora, quer saber quem é o Joe Biden? Veja, Joe Biden é o cara que ele cobra aluguel dos guarda-costas que a CIA pôs para tomar conta dele. Ele pôs os caras lá numa cabaninha e cobra aluguel, a CIA paga aluguel para ele para tomar conta dele. O que você acha de um cara desse?
Então, o Biden, a diferença dele do Obama é o seguinte, ele é bandido mais antigo, tem mais prática, ele faz menos burrada do que o Obama, mas no fundo talvez seja até pior. Assim, é incrível como é que você pode ter sociedade tipo como Lula, como Dona Dilma, e simplesmente são... Mas isso é característico de certas épocas de confusão e crise, onde o rebotalho, aquilo que está no fundo da sociedade, pessoas das quais você jamais deveria ter ouvido falar, de repente adquirem uma importância. Você vê de onde apareceu Joseph Stalin. Joseph Stalin era assaltante de trem, meu Deus do céu. De repente ele é o chefão. Da onde apareceu Hitler? Era um cabo de exército, né? Um cara totalmente fracassado na vida, que vivia no albergue. De repente o cara é primeiro-ministro. Então nessas épocas de confusão, né, a merda que está no fundo toda sobe à superfície, se torna visível e adquire um brilho extraordinário, né? Então é claro que o seu Lula não tem capacidade de ser gerente de um posto de gasolina, tá certo? Dona Dilma é aquela senhora que diz que leu um livro muito interessante, um livro que a emocionou profundamente, mas que ela não conseguia lembrar o título. É o único livro que ela leu na vida, tá certo? Então é que nem naquele programa, antigamente tinha um programa de auditório, ia lá uns cantores, né, amadores, e cantaram tão mal que o apresentador falou: pô, vocês são uns analfabetos, aposto que nunca leram um livro na vida. Os caras: não, eu li um livro. Que livro o senhor leu? Mickey vai à Disneylândia. É sério. Então, aliás, aqui, esta semana, teve aqui, veja aqui, eu recebi aqui um protesto indignado de um editor contra mim. Eu vou ler aqui para vocês. Aqui, ó. Protesto de um editor furibundo contra o Olavo de Carvalho. Quem acompanhou ontem à noite, quer dizer, semana passada, o Trout Speak, programa de rádio semanal, escutou da boca do ilustre filósofo a respeito de uma exposição na ABL sobre o Zé Guilherme Melchior, organizado por Zé Mário Pereira, dono da Top Books, que o mesmo Zé Mário é o único editor culto do Brasil. Os outros só leem Tio Patinhas. Daí diz ele: ainda que imberbe e novo na praça, posso me considerar um editor, e como tal digo que a afirmação do filósofo não pode ser uma calúnia. Da minha parte, posso dizer que sou leitor fiel do Fantasma, do Tex e sobretudo do Tintim. Portanto, não é verdade que nós, editores, só leamos Tio Patinhas. Está aqui, assinado José Loureiro de Souza Filho. Então, agora, aí no Brasil, que agora o comandante do Exército, general Enzo Martins Peri, está sob suspeita de corrupção e está sendo investigado. Ora, das duas uma, ou isso é mais um truque, né, mais uma montagem para desmoralizar as Forças Armadas, ou o cara está metido na treta mesmo. As duas coisas são horríveis. E as duas coisas seriam sintoma da situação atual, né, do Brasil. Quer dizer, se os generais já começaram a roubar, então, olha, mudou muito, porque no regime militar não houve um único caso de corrupção comprovado que envolvesse qualquer oficial superior das Forças Armadas. Nem um único caso, prestem bem atenção, durante 20 anos. Então os milicos podiam ter o defeito que tivesse, mas não roubavam. O Marechal Castelo Branco, contra o qual eu tenho mil coisas a alegar, ele não deixava comprar assim, uma aspirina para ele com o dinheiro do governo. Ele tirava do seu próprio bolso. Tá certo? O Coronel Mário Andreasa, que era ministro das Obras Públicas, todo mundo dizia: não, ele está metendo a mão, está roubando pra caramba. Quando o sujeito morreu, a família não tinha dinheiro para enterrar o homem. Né? Então, foram 20 anos de administração honrada, honesta. Isso acabou. Tem alguém aqui que me pergunta depois: quando começou a corrupção no Brasil? Ela é endêmica. Eu digo: não é endêmica não, meu filho. Isso aí começou com a volta daquela putada esquerdista toda que estava na Europa e nos Estados Unidos. Né? A hora que voltou aí, né, Leonel Brizola, né? Olha, eu naquela época eu conheci um sujeito, eu não lembro o nome dele, tá certo?
que tinha vindo da Alemanha Oriental e estava lá com uma pistola automática, dizendo que era para matar o Brizola. Tinha ordens de matar o Brizola. Porque o pessoal da Alemanha Oriental tinha dado uma grana para o Brizola receber os exilados que voltavam, e o Brizola tinha usado na sua campanha eleitoral. Eu não sei se a acusação é verdadeira, eu estou vendendo peixe pelo preço que comprei. E o cara estava lá com ordem de matar o Brizola. Eu sei que depois veio a contra-ordem e o cara voltou para a Alemanha Oriental e nunca mais soube dele. Eu nem lembro do nome do desgraçado, mas que eu vi isso, eu vi. Né? Então você vê como era o ambiente no meio dessa gente. Depois que essa turma subiu ao poder, e muitos subiram na base de acusações de corrupção feita contra terceiro, vocês ainda devem se lembrar do desempenho maravilhoso do seu Zé Dirceu, do seu Aloysio Mercadante nas famosas CPIs, acusando Deus e o mundo. Então, logo eles subiram ao poder, eles se revelaram muito pior do que aqueles que eles acusavam. Quer dizer, o que seria a corrupção total das empreiteiras, supondo que fosse verdadeiro, comparado com o mensalão? É um nada. Né? Então, a origem da corrupção no Brasil, meu filho, é muito recente. Né? Por exemplo, você vê, no tempo do Império, estuda a história do Império, você não vai ver um caso de corrupção. Não tem nada. O imperador era o homem mais honesto que tinha no país, porra. E quando você vê os homens que ocupavam os altos postos na política, né? Lê o texto do Machado de Assis, O Velho Senado, que é um clássico da língua portuguesa. Você vai ver o que era aquela gente. Quer dizer, não dá para você comparar, é outro país, porra. Então não vem dizer que o brasileiro é corrupto por natureza, sempre foi assim. Fala, não. Há períodos em que você tem a grande roubalheira. No período colonial tinha muita roubalheira. Durante o Império a coisa melhorou muito, sobretudo no Segundo Império. Praticamente acabou a corrupção nas altas esferas. Depois, com a República, voltou aos poucos, foi crescendo. Mas mesmo assim, não se compara. Se você pegar qual é a corrupção que havia no governo Getúlio Vargas, bom, havia um pouquinho, mas sob controle. A coisa virou uma apoteose com o retorno dos esquerdistas que tinham sido banidos pelo regime de 64, que deviam ter continuado banidos para sempre, eternamente. A cassação de direitos políticos dessa gente tinha que ser eterna. Por quê? Porque a gente já sabia que os caras voltando no poder ia começar toda a roubalheira de novo. Como de fato começou e alcançou níveis que se comparam aos da Rússia. Eu acho que só tem mais do que o Brasil, só na Rússia. Né? Então, agora aqui, veja você, né? 20 anos atrás, eu pegava esse pessoal, vamos dizer, empresariado, líderes empresariais, políticos, líderes militares, e dizia o seguinte: nos Estados Unidos, o movimento conservador adquiriu força, sobretudo através dos think tanks, que eram grupos assim de grandes intelectuais altamente qualificados, que faziam análises e discutiam os problemas nacionais e internacionais e forneciam subsídios para os políticos. Né? E foi com isso que o movimento conservador cresceu. Então você precisa urgentemente montar uns think tanks aqui. Né? Vocês parem de gastar dinheiro com bobagem, vocês parem de comprar besteira em Miami, né? Parem de hospedar as pessoas em hotel de 5 estrelas, né? Parem de comprar carro importado todo ano e montem uns think tanks. Dinheiro para isso não faltava. Bom, é a mesma coisa que falar com uma porta. Uma porta tem uma sensibilidade humana extraordinária comparado com essas pessoas. Né? A porta às vezes até fala sim, senhor. Né? Mas esses camaradas, nada. E eu insistia, implorava, explicava, falava, isso aí é urgente, isso é necessário. Bom, passaram 20 anos, ninguém fez porra nenhuma. Agora, olha aqui, aparece na Folha de São Paulo, né, Nelson de Sá, dizendo: o Brasil carece de uma rede vibrante de think tanks, ou centros de pensamento que subsidiam e ajudam a direcionar a política externa dos Estados Unidos. O ex-chanceler Celso Amorim diz que não há influência diretamente perceptível dos nossos embrionários think tanks na política externa. Né? Márcio Portman, presidente do IPEA, frisa que o Instituto criou há 3 anos uma divisão de relações internacionais, ampliou seus quadros, mas ainda está pequenininho. Então, olha aqui. Veja, o pessoal da direita, conservadores, podiam ter feito isso, então não fizeram. Agora está aí essa putada da esquerda que tem todo o dinheiro do governo para fazer quantos think tanks eles quiserem. Tá certo?
e pisar em cima das suas cabeças, seus burros, tá entendendo? Quer dizer, burros, covardes e ineptos. Olha, o número de bons conselhos que eu já dei e que foram jogados no lixo e depois a gente vê as consequências. Por exemplo, eu sempre né, não tinha contato com o pessoal liberal empresarial, dizia, ó, vocês precisam criar boas relações com os militares. Né? Acho que eu já contei essa história aqui. Daí um dia estou eu lá no Fórum da Liberdade, no Rio Grande do Sul, e o presidente do Instituto Liberal, o professor Og Lemes, sobe no palanque e diz, nós precisamos fechar as Forças Armadas porque elas não servem para nada. Eu falei, bom, então agora o diálogo foi para as picas definitivamente, tá certo? E eu simplesmente me dá o meu boneco, eu vou embora, eu desisto. Quer dizer, é impossível mostrar algo da realidade para essas pessoas. Então, o diálogo com os militares, os think tanks e várias outras sugestões que eu dei, é a mesma coisa, rifar até que nós vamos falar com uma porta. Então, esse pessoal está se fudendo hoje, merece. Né? Olha aqui, até... Vira aqui. O presidente do think tank Inter-American Dialogue, que é o think tank do Partido Democrata, associado à fundação do Foro de São Paulo. Agora, Peter Hakim está dizendo que ele também está incentivando a criação de think tanks no Brasil. Falou, o único think tank que tem é o Foro de São Paulo, meu filho. É o maior think tank do mundo. Né? E você ainda quer mais? Pior ainda, aqui, ó. Em entrevista à Folha, Zhou Jiwei, secretário do Centro de Estudos Brasileiros da Academia Chinesa de Ciências Sociais, também diz que tem que ter think tank no Brasil. Diz que até o governo da China agora quer fazer think tank no Brasil. Puta que pariu. Escuta, e o pessoal não quer que eu use palavrão, o que quer que eu diga diante disso? Né? Como é... Quer dizer, eu devo fazer um comentário educado sobre uma coisa dessa? Que a coisa é um escândalo, uma prova da total falta de inteligência dos nossos líderes liberais, conservadores, todo o pessoal da direita. Né? Quer dizer, aí já não é nem mais incompetência, aí é aquele negócio que o Eric Voegelin chamava de estupidez criminosa. Né? Agora, você veja, sempre aparecem uns camaradas aqui. Peraí, tem alguém na linha? Alô, quem é? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? É Renato de Belo Horizonte. Renato, tudo em ordem? Primeiro eu queria mandar um abraço para o grande amigo meu José, que está dando plantão lá no interior de São Paulo, no hospital. Manhã de Bahia. Está dado. Obrigado. Segundo aqui, eu tenho três notícias para dar. Você comentou aí o número de assassinatos de gays no Brasil de 200 mortes por ano, que é nada, né? É nada, comparado com 50 mil é nada. Fala muito daquela ordem de grandeza, escala de grandeza dos números, das proporções, escala das proporções. Aí eu estava olhando no Google, estava dando uma pesquisada aqui, eu estou aqui na minha frente com a página do USA Today, no dia 2 de fevereiro de 2010. Então está aqui os pediatras pedindo, pelo amor de Deus, para a indústria alimentícia desenvolver um cachorro-quente que seja a prova de engasgo. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu vou te falar por quê. Cachorro-quente de segurança. Estados Unidos, mais de 10 mil crianças abaixo de 14 anos acabam indo para a sala de emergência dos hospitais. E você sabe quantas dessas 10 mil morrem por ano? Cerca de 100. Quer dizer... Milhões e milhões e milhões de pessoas que comem cachorro-quente, alguns engasgam, passam mal e até morrem. Agora tem que fazer um cachorro... Vai você ver, aqui nos Estados Unidos, tudo quanto é picareta, o sonho do picareta é descobrir algum risco de 0,00001% de alguma coisa e montar uma campanha, obter uma verba federal, criar uma lei, criar um instituto e ganhar dinheiro e poder com isso. O número de picareta que tem é impressionante. Agora, é claro que quanto mais rico o país é, mais as pessoas se tornam, né, cuidadosas. Né? O pobre já está ferrado mesmo, fala, se morrer não tem importância. Né? Teve um dia que um avião estava lá falhando, né? E estava um cara apavorado e o outro disse, não tem importância, a gente morrer, a gente vai ter que morrer algum dia mesmo. Né?
Daí o outro disse, você pensa assim porque você é pobre, mas eu sou rico, minha vida é boa, eu não quero morrer agora. Então, quanto mais rico fica a população, né, mais eles se preocupam, eles tentam evitar todo e qualquer risco, então entra na definição do que se chama pusilanimidade. Pusilânime é o sujeito que tenta evitar qualquer risco que seja. Nunca, risco nenhum, risco zero. Então até o cachorro quente pode engasgar. Mas por que o cachorro quente? Você não pode engasgar com feijão? Para minha filha mais velha, a Heloísa, quando era pequenininha, ela enfiou um monte de feijão no nariz, na narina, tá entendendo? E teve que ser levada às pressas para o pronto-socorro. Felizmente conseguiram tirar todo o feijão. Então, agora quero feijão de segurança. O feijão não pode ser pequenininho assim. O feijão tem que ter pelo menos 10 centímetros para não poder ser enfiado no nariz. Porra, vamos fazer a campanha pelo feijão de segurança agora, porra. Então, peraí. Epa, tem mais alguém na linha? Alô, Lapo? Eu? Vieira de Porto Alegre. Quem? Vieira de Porto Alegre. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Tudo em ordem, graças a Deus. Quero fazer duas perguntas rápidas. Primeiro, sobre o Foro de São Paulo. Sim. Por que os governos da Colômbia e do Chile podem fazer para resistir a isso? E a segunda pergunta é sobre a mídia americana. A mídia conservadora está falando muito bem do Marco Rubio. Quero saber se isso é exagerado ou eles têm grande mérito. Não, parece ter sido um homem muito competente e nada se sabe contra ele. Mas o meu candidato preferido ainda é o Herman Cain. Né? E é um homem que fala as coisas na lata e, além disso, é um verdadeiro negão, não um negão falsificado como o Barack Obama. Então, só de ser negão já neutraliza o negócio racial. Ele diz muito bem, então vamos neutralizar essa conversa. Aqui não se fala mais disso, porque aqui é conversa de preto com preto. Equalizou. Então vamos falar do que interessa. Né? Vou falar o que interessa. Em primeiro lugar, cadê sua certidão de nascimento, porra? Então, para mim, o debate presidencial teria um item só. Aqui está meus documentos, eu sou o Herman Cain, nasci dia tal, está aqui minha certidão de nascimento, né? meu currículo, minha ficha médica, meu alistamento militar, está tudo aqui. Cadê o seu? Pronto, acabou o debate. Né? Era o que o outro, o McCain, deveria ter feito. Né? Então, o Marco Rubio não é ruim, não, mas ele não vai emplacar. Mesmo porque ele não pode ser presidente. Ele não tem nacionalidade americana. Então, isso aí é perda de tempo. Isso é só uma provocação. É como dizer, vocês podem botar lá um cara que nasceu no Quênia, então nós vamos botar um que nasceu em São Salvador, no México, no Brasil. Então, até eu posso ser presidente, porra. Que esculhambação é essa? Alô, tem mais alguém na linha? Boa noite, professor. É Fabrício de Guarulhos. Boa noite, tudo bem? Tudo bom. Professor, eu fui no Museu de Arte Moderna em São Paulo e eu me senti o cara mais burro da face da terra, porque eu não consegui nada, é só um monte de ferro retorcido, um monte de botão nas telas. Eu, sinceramente, não sei esse monte de rabisco. Meu filho, a arte moderna, desde o começo do século XX, é 95% empulhação. Não dá para a gente abordar esse assunto agora, que é muito complexo. Prometo que algum dia eu faço um programa inteiro sobre isso. Mas não é que você se sente burro, não, meu filho. Não há o que entender lá, porra. Então, peraí, tem mais alguém? Alô? Olá. Quem é? Renato de Belo Horizonte caiu. Renato, tudo bem, continue. Eu estou falando agora do cachorro quente, mas o que eu queria passar mesmo é o seguinte, tem uma outra situação que... Caiu de novo a ligação. Tem mais outra ligação, vamos lá. Quem é? Ronaldo de São Paulo. Ronaldo, tudo bem? Professor, uma pergunta. Eu sempre acompanhar as questões do Obama na mídia americana. Os imensos conservadores, fora de dúvida, como Graham Beck, Ken Coulter, Michelle Malkin, até o professor Tomatou, eles não observam esse assunto e não insistem nessa questão. Mas bom, em primeiro lugar tem uma reação psicológica bastante compreensível.
Né? Nós somos brasileiros, nós não nos espantamos com nada. Né? Se disser assim que o presidente vendeu a mãe, né? Nós perguntamos, mas por que não vendeu também a avó, a tia? Né? Mas nos Estados Unidos eles não estão acostumados com essa coisa. Você vê, os próprios crimes do Clinton, até hoje eles não acreditam. Eles não, um presidente dos Estados Unidos da América não vai fazer uma coisa dessa. Então, eles acreditam, eles têm uma boa fé. Então, quando via com essa história da certidão de nascimento, falando, não é possível. Eu conheço várias pessoas que reagem falando, não é possível que eles tenham aceito um candidato sem averiguar seus documentos, que foi de fato o que aconteceu. Em segundo lugar, existe o medo de que isto crie uma crise constitucional incontrolável, porque daí vai ter que mandar 200 pessoas para a cadeia, vai ter que ter investigação por 20 anos, vai ser uma confusão. Então os caras têm medo disso. E em terceiro lugar, tem aqueles que não querem realmente brigar com o Partido Democrata. Então tem todos esses motivos. Agora, tudo isso explica, mas não justifica. Para mim, tudo isso é, assim, é uma covardia imperdoável. Eu, assim, no tempo da primeira eleição, você vê, o Joseph Farah, o diretor do WorldNet dele, que hoje está no front, né, é o comandante da batalha pela investigação da questão dos documentos do Obama. No tempo da eleição, eu escrevia para ele e ele não prestava atenção nisso, ele não queria saber. David Horowitz também não. E eu dizia para ele, não só essa questão é importante, mas esta é a única questão importante. Por quê? Por que você vai querer competir com o sujeito no terreno da discussão política, de alta discussão política, se ele é apenas um criminoso que pode ser jogado fora da concorrência, né, mediante uma simples queixa policial? Quer dizer, por que você vai se rebaixar a discutir com um criminoso? Né? No entanto, eles aceitaram isso, levaram, né, deram a cara a tapa e estão passando vergonha até hoje. Essa vergonha vai aumentar, porque no mínimo vai se provar que essa pessoa não tem, vamos dizer, a lucidez para examinar casos extremos como esse do Obama. Eles estão acostumados com questões rotineiras da política. Mas, vamos dizer, um caso tão extravagante, tão inusitado como esse do Obama, ninguém estava preparado. Mas não estava preparado, mas escuta, mas a função do historiador, do homem de estudos, não é exatamente estar preparado para aquelas coisas que não são usuais. Né? Se é para você só saber o que o povão sabe, então por que você estudou? Que eu saiba, quem estuda para saber uma coisa que os outros não sabem. Não para saber exatamente as mesmas coisas. Né? Mais gente. Opa, tem mais uma ligação. Alô? Alô? Sim, quem é? Da Irlanda? Belo país. Maravilhoso. Eu gostaria de conhecer alguma coisa do Maurício Trachtenberg. Você já ouviu falar, você conhece o Maurício Trachtenberg? Eu conheço alguma coisa, ele foi aluno do Mário Ferreira dos Santos. Eu tenho uma birra com ele porque ele foi aluno do Mário Ferreira dos Santos e nunca fez nada para honrar a obra do mestre. Então eu sou suspeito para falar do Maurício Trachtenberg. Eu penso nele, eu já começo a rosnar. Então é melhor não. Eu sou suspeito. Alô? E aí caiu mais uma ligação. Então, espera, mais uma? Opa! Alô? Alô? Alô, professor Olavo? Quem está falando? Marilena, do Rio de Janeiro. Marilena, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, diga aí. Eu gostaria que o senhor fizesse algum comentário sobre a situação da Argentina, agora com essa dinastia Kirchner. Olha, a Argentina é a ala, como é que se diz? Depois do Brasil, é a ala mais branda e discreta do Foro de São Paulo. Mas tem uma função essencial ali dentro. Né? Quer dizer, eles não são espetaculosos que nem esse pessoal da Venezuela ou da Bolívia, tá certo? Mas, sem dúvida, são uma peça importante dentro do Foro de São Paulo. Não é para confiar, não. Agora, como o nosso tempo está aqui acabando, hoje não vai. Eu gostaria de um dia dedicar mais tempo ao caso argentino e prometo que vou fazer. Mas hoje já não dá mais, que nós só temos mais 2 minutos aqui. E eu quero responder a um cidadão aqui, muito metido, que me escreveu uma carta dizendo o seguinte, né,
O seu problema é que ao juntar tudo, você sempre acaba errando em algum ponto. Por exemplo, o Reich. O que você disse sobre o Reich é besteira pura. Reich foi e ainda é fartamente combatido pelos comunistas de N matizes. Em 16 anos de sindicalismo, de 1975 a 1991, só assistia um assunto comum para stalinistas, trotskistas, que era sentar o pau no Reich. Né? Então, olha aqui, meu Deus do céu, quer dizer, quais são as fontes que ele usa? Discussão de sindicalista no Brasil. Puta merda, meu filho. Você tem que ver a influência do Reich entre os autores da escola de Frankfurt, né, aqui no Alfred Kinsey, na origem do movimento do Sex Lib, aí sim, não do que o pessoal do sindicato lá de Vila Nhocunyé tá falando no Brasil, pô. E ainda vem com essa arrogância, é besteira pura. Tá. Porra, vai melhorar suas fontes, porra. Afinal de contas, veja, que influência, né, estas discussões do sindicalismo exerceram sobre o mundo. Né? Ninguém nem sabe se existe sindicato no Brasil, porra. Eu estou falando de influência, tá certo? Sobre intelectuais de grande envergadura e de grande influência. É disso que eu estou falando, porra. Não no sindicalismo brasileiro. Ainda vem com essa arrogância. Essa besteira pura. Vem cagar a regra em cima de mim. Puta vida, é um negócio do outro mundo, né? Esse não é nem o rato que ruge, mas é o rato que peida. Eu não vou nem dar o nome do cara para ele não passar vergonha. Peraí, tem mais um aí na linha, mas não dá mais tempo, o nosso tempo está. Então vamos tentar. Alô, quem é? É o Marcos. Marcos, tudo bem? Tudo bem, Marcos aqui de Ribeirão Preto. Olá. Alô? Sim. Eu gostaria de saber, a ditadura militar no Brasil, ela era realmente a direita, ou a direita também foi vítima? Não, ela começou como direita, vou explicar rapidamente. Começou como direita, terminou como esquerda. Né? Ela começou com a ideia, derrubou um governo pró-comunista, tá certo? Mas terminou com o general Ernesto Geisel ajudando Cuba a invadir Angola. Tá? O que você acha? E criando esse monte de estatais que é cabide de emprego de comunista. Então foi todo um trajeto da direita para a esquerda. E quanto mais foi para a esquerda, mais foi piorando, evidentemente. Então, olha, hoje não dá mais tempo de falar mais nada. Nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.